A ovogênese é o processo através do qual ocorre a formação dos óvulos, as chamadas gâmetas femininas. A produção dessas células reprodutivas femininas ocorre durante certos períodos. Em termos práticos, o que seria a ovogênese? A ovogênese é o processo de divisão e diferenciação das células germinativas primárias. Estas células são chamadas de ovogônias. As ovogônias, que estão presentes nos ovários de cada mulher desde a época de formação do bebê no útero da sua mãe, agora devem dividirem e diferenciar-se em gâmetas femininos maduros, chamados de óvulos. E é justamente os óvulos que são libertados periodicamente na idade adulta em cada ciclo menstrual. Os óvulos são protegidos e nutridos pelo ovário. Há um grande número de folículos no ovário. Existe um ovócito primário em cada folículo. Todos os meses, cada ovócito ou óvulo maduro é libertado dos ovários em direção à trompa de Falópios para permitir que a fertilização ocorra. Os óvulos são formados a partir de duas células finais progenitoras encontradas nos ovários do sistema reprodutivo. E estas células são chamadas de ogônias ou ovogônias. Os ovócitos começam a desenvolver-se a partir do terceiro mês, quando a fêmea ainda está no útero da sua mãe, e continuam até atingir uma certa idade. A ovogônia, a célula primordial, multiplica-se através da mitose. Durante o segundo trimestre fetal, antes da fêmea atingir a puberdade, a ovogônia cresce, desenvolve-se para se preparar para a meiose. Nesta divisão, chegam a entrar na profase da primeira divisão meiótica, passando a ser chamados de ovócitos primários, que ficam inativos até a puberdade. Muitos deles atrofiam-se durante este tempo, restando em cerca de 200.000 em cada ovário de uma mulher adulta. Na puberdade, pelo estímulo hormonal de uma hormona chamada FSH, hormônio folículo estimulante, que é estimulado pela hipófise anterior, começam os ciclos ovarianos, que duram 28 dias de cada mês. Um ovócito primário continua sua divisão meiótica até formar um único gâmeta feminino e 3 células atróficas, os chamados corpos polares. Diferentemente com a produção de espermatozoide, durante a produção de ovócitos, a meiose produz uma gâmeta madura. Os 2 cromossomas N da célula-mãe, a ovogônia produz 2 células cromossômicas N após a meiose 1. Um desses, o pequeno, é chamado da primeira célula do corpo polar haploide, enquanto o grande é chamado de ócito secundário. Como as células completam a meiose 2, 3 pequenas células, que são corpos polares, formam-se, onde uma é formada a partir do ovócito primário com um grande citoplasma. As células polares produzidas durante a divisão desaparecem por dissolução. No entanto, o ovócito primário distingue-se de formar uma célula de ovócito maduro haploide. O objetivo da meiose durante a formação dos óvulos é a metade do número de cromossomas. O ciclo ovariano tem 2 fases principais, a fase folicular e a fase luteica. A fase folicular começa desde o dia 1 do ciclo, neste caso o início da menstruação, em que o folículo correspondente começa a desenvolver-se
até o 14º dia aproximadamente, em que o óvulo, neste caso o ovócito secundário, ainda imaturo, é libertado do ovário, processo chamado ovulação, captado e alojando-se na trompa de Falópio. A fase luteica começa desde a evolução até o fim do ciclo, neste caso, o início da segunda menstruação. Nesta fase, o folículo que resta depois da saída do ovócito secundário se converte numa estrutura sólida de cerca de 1 cm de diâmetro, chamada corpo lúteo, capaz de produzir hormonas que facilitam a gravidez. Se o óvulo, neste caso o ovócito secundário, não for fecundado por um espermatozoide no 10º ou 12º dia depois da ovulação, o corpo lúteo degenera, formando uma cicatriz residual. Assim, reinicia-se um novo ciclo. No entanto, se o óvulo for fecundado, o ovo resultante irá se implantar na região do endométrio do útero, que começará a produzir uma hormona chamada gonadotropina cariótica humana. Uma hormona produzida pelo córion, que é uma membrana externa do óvulo fecundado, capaz de estimular o corpo lúteo, que está presente na gônada, evitando que degenere e, portanto, permitindo que continue a produzir hormonas para manter os processos fisiológicos do primeiro trimestre da gravidez. Assim, para cada ciclo menstrual, cada ovócito é perdido. Na fêmea, a produção de gâmetas é limitada de 400 a 500 durante toda a vida. Por isso, até os 45 e 55 anos, entra-se no fim da idade reprodutora da mulher, chamada de menopausa. É nesta fase os ovários deixam de produzir os óvulos viáveis e o endométrio para seus ciclos, desaparecendo a menstruação.